Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos de volta com o programa Palavras de Vida, programa da Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. Como sempre fazemos, pedimos a você que ligue aí para 2 ou 3 pessoas e ajude-nos a divulgar o nosso programa. Diga, olha, está começando o programa da APEM e ao fazer isso, você vai estar ajudando ao programa evangelizar, porque essa é uma das nossas metas nesse programa. No programa de hoje, nós teremos a continuação do debate da semana passada, hoje com a presença do pastor Márcio, da Igreja Batista Renovada. Teremos também a mensagem, hoje estaremos falando o que significa nascer de novo, ser nova criatura. Aquele texto que diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós vamos conversar sobre isso. No final, teremos ainda a agenda e o momento de oração. Olha, não saia daí, o programa hoje, como sempre, está abençoador e nós contamos com a sua audiência. Até já. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Padaria São Lucas, o nosso pão de cada dia, onde a qualidade ocupa o primeiro lugar. Pães quentinhos todos os dias. Padaria São Lucas, Rua Adolfo Mazieiro, 172, Coab 2, Mococa. Estamos de volta com o programa Palavras de Vida. E hoje nós estamos contando aqui com a presença do pastor Márcio, da Igreja Batista Renovada. E é uma alegria muito grande receber aqui o pastor Márcio. E até gostaria que, antes da gente entrar no debate, que ele desse boa noite, a paz do Senhor, e também desse o endereço lá da Igreja Batista, onde os irmãos estão se reunindo. Boa noite, pastor, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Boa noite, desejar boa noite a todos, a graça e a paz aos irmãos, principalmente aqui de Mococa, onde o programa Desenvolvimento e Região, né? Então, com muita alegria que estou aqui, recebi o convite do pastor Josias, e é uma satisfação estar aqui falando da Palavra de Deus, é sempre bom, né? Falar da Palavra de Deus, e que Deus possa nos abençoar nessa noite. A minha igreja, a igreja onde eu ministro, fica na rua Pernambuco, aqui no bairro da Vila Santa Rosa, no número 573, amém? Então, querendo nos visitar, os cultos são aos domingos, segunda e quinta-feira, às 19h30. Nós estamos, então, retornando àquele assunto da semana passada, pastor Márcio, quando nós estávamos falando sobre a motivação que leva pessoas à igreja. O que tem levado você à igreja? Seja qual for a igreja que você frequenta. Por que você vai à igreja? E nós falamos na semana passada daquelas pessoas que vão à igreja única e exclusivamente quando estão necessitadas de alguma coisa. De um emprego, de alguém ser curado, de algum problema que você vai única e exclusivamente a Deus, ou à igreja, ao templo, para receber dele a bênção. E aí, pastor Márcio, eu queria que o senhor então hoje estivesse conversando conosco em relação a isso. Na sua experiência, como é que o senhor tem visto essas pessoas, né, que vão ao templo, vão à igreja única e exclusivamente com o interesse de buscar algo para si mesmas? Pastor José, a gente na nossa experiência na igreja, né, cristã, ministerial, a gente vê que as pessoas chegam na igreja verdadeiramente, né? Dificilmente uma pessoa chega na igreja feliz da vida, né? Estou feliz. Geralmente elas chegam desempregada, ou com um problema de divórcio, ou um desemprego, um problema financeiro. E naquele primeiro momento, não é, eles ouvem o evangelho e ficam ali, mas ao receber a bênção, receber aquela graça, as pessoas se afastam um pouco. É isso que a gente pode ver.
E é interessante, pastor, o senhor falou uma coisa, como se a igreja fosse um lugar para ir apenas quando você tem problemas, né? Quando alguém está doente, quando você está desempregado. E é interessante que a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a igreja não é um lugar apenas para se ir, para se buscar algo para si, mas é o lugar onde nós vamos por reconhecer o senhorio de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é isso, pastor? É isso mesmo, e as pessoas às vezes confundem. Elas já vêm com uma ideia errada a respeito de Deus, né? E até a respeito da igreja evangélica também. Então, nós também éramos assim, né? Nós tínhamos a igreja evangélica como um lugar de opressão, de leis e tal. E não é assim, né? A gente sabe que você chega na igreja e porque você tem alguma coisa que precisa ser preenchida, né? E muitas pessoas que estão nos assistindo talvez estejam nessa mesma situação. Nós estávamos também. E quando você quebra aquela barreira, que você entra numa igreja evangélica, que você começa a ver que é diferente, né? Você começa a ter um contato maior com a palavra de Deus, que é uma palavra viva, né? Não é uma palavra morta, é uma palavra que mexe com o ser humano, mexe com todo mundo. A palavra de Deus foi escrita para o mundo, não foi escrita para a igreja evangélica, né? E todo aquele que a recebe, que aceita, que entende a mensagem que foi Deus que usou os homens para transmitir essa mensagem. Então Deus começa ali a trabalhar na vida dessa pessoa, né? E como os 10 leprosos, que a gente, né, já conhece essa passagem, 10 foram curados, mas um só voltou para agradecer, e é assim que acontece na igreja também. Então, pastor, é interessante a gente analisar essa situação, porque essa questão que o senhor falou aí dos 10 leprosos, né, ela retrata muito bem essa questão. Jesus cura 10 leprosos e eles vão, e o texto diz que apenas um volta para agradecer a Deus. Será que você tem ido a uma igreja, seja a igreja qualquer que você vá? Qual é a motivação que tem levado você? E uma outra questão, se eu vou à igreja apenas quando eu necessito de algo, no fundo eu estou dizendo o seguinte: se eu não necessitasse de algo, eu não iria à igreja. Para quê? Para que eu vou ali? Não é verdade? E quando nós vamos à igreja, nós estamos ali porque a igreja, ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus. A igreja não é invenção de homens. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Que, aliás, às vezes nós falamos a minha igreja, na realidade a igreja não é minha, do pastor, ou do padre, ou de qualquer outro líder religioso. A igreja é do Senhor Jesus. Não é isso, pastor? Isso mesmo, a igreja é universal, né? Não é universal do reino de Deus somente, mas ela é no mundo todo, né? Cada país tem o seu costume, mas o evangelho, a palavra de Deus, ela corre velozmente, ele se multiplica, ele alcança nações, né? Povos. Você vê na África, lá na ilha de Manhattan tem igreja, ele invade todo e qualquer continente, seja rico, seja pobre, seja uma mansão, seja favela. O evangelho é o único veículo, né? A gente pode dizer assim, que não tem barreiras, não é uma sociedade secreta, não é uma sociedade em que as pessoas são limitadas por um sobrenome, pela data de nascimento, pela numerologia. Não. A Bíblia diz: vinde como você está, não é? Do jeito que você estiver, você vem para Jesus, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, Jesus diz, e eu, ele diz, vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, não é? E depois mais para frente, para aprender de mim, que sou humilde e manso de coração. Eu estava pensando, pastor, um outro exemplo, aquele homem endemoniado de Gadareno,
que se encontra com Jesus, ele estava numa situação sendo destruído por aqueles demônios. E Jesus então o liberta, e é interessante o que acontece com aquele moço. Ele vai para a terra dele. Primeiro ele queria seguir Jesus. Ele falou, não, você faz o seguinte, você vai para os teus e anuncia o que Deus fez na tua vida. E essa é uma das questões que muitas vezes nós não percebemos, que Deus realmente nos abençoa. Ele cura, cura. Ele abre portas, abre. E nós, em momento algum, estamos negando o poder de Jesus, o poder de Deus. Ele realmente faz coisas tremendas, sobrenaturais. Mas quando Ele as faz, é para que nós, ao recebermos a sua graça, a sua bênção, saiamos e compartilhemos com outras pessoas aquilo que Ele fez na nossa vida. E assim podemos engrandecê-lo e podemos compartilhar com outras pessoas quem é o nosso Deus. Não é isso, pastor? Verdade. E também tem muitas pessoas que pensam assim, né? Eu não preciso ir até a igreja, eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso frequentar uma igreja, eu acredito em Deus. Tudo bem. Só que a palavra de Deus diz que nós devemos viver em comunhão, que um deve levar a carga do outro, não é? Eu oro pelo meu irmão, ele ora por mim, a igreja um ora pelo outro, e assim nós vamos aliviando a carga uns dos outros. Então, é uma questão também de você deixar aquele egoísmo de lado, né? Não, Deus é para mim, eu sou para Deus. Então, mas tem outras pessoas, você pode ser uma pessoa que você vai ajudar muita gente, né? Então você não foi chamado somente para receber, nós somos chamados para servir. Isso é que muita gente não entende. Exatamente, o senhor tocou numa posição, um ponto interessante, né? Esse fato de nós estarmos ali na igreja e nós nos fortalecemos um ao outro, porque hoje você está ali ajudando alguém que está precisando, que está enfraquecido, mas amanhã o papel pode se inverter. Amanhã é você que está precisando de uma ajuda, de alguém que ore por você, de alguém que traga uma palavra de consolo para você. Então a igreja tem essa essência de fortalecer. Está acabando o nosso tempo. Pastor Márcio, muito obrigado pela sua presença conosco. E nós queremos então convidar você na próxima semana. Estaremos debatendo sobre um outro assunto aqui, nesse espaço que nós temos de sempre estar debatendo algum assunto bíblico, algum assunto da palavra de Deus. Olha, não saia daí. Nós já voltamos com o momento da meditação na palavra de Deus. Até já. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Imobiliária Casa Nova. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. Estamos de volta com o programa Palavras de Vida. E esse é o momento da meditação na Palavra de Deus. Eu gostaria de ler um versículo apenas, que está na Bíblia Sagrada, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, apenas o versículo 17, que diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. É interessante esse texto. Esse texto fala de alguém que está em Cristo. Ou seja,
Um verdadeiro cristão, alguém que teve um encontro com Jesus, alguém que o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida. E aqui diz então as características desta pessoa que teve um encontro com Jesus. E nessa oportunidade eu gostaria exatamente de conversar com você sobre isso. Porque muitas pessoas se dizem cristãs, muitas pessoas se dizem religiosas, mas nós gostaríamos de, nessa noite, à luz desse texto da Palavra de Deus, ver realmente o que significa ser um cristão, estar em Cristo. E o texto que lemos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é ser nova criatura? Será que alguém que se diz cristão continua fazendo e praticando todas aquelas coisas que outras pessoas que não são cristãs praticam? Essa é a questão. Muitas pessoas, pelo simples fato de frequentarem uma igreja, de serem até membros de uma igreja, acham que por esse motivo são cristãs. Por darem ofertas, por darem o dízimo, por estarem constantemente na igreja, participando dos seus eventos. Mas esse texto diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ser nova criatura, como Jesus falou certa vez para um homem chamado Nicodemos, ele diz: importa-vos nascer de novo. Ser nova criatura é nascer de novo. E obviamente, eu não estou falando do nascimento físico, de você voltar ao ventre da sua mãe, mas estou falando de um coração novo, de uma nova atitude, de algo novo que vem de dentro para fora, de ser realmente uma nova criatura. Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Ser nova criatura é ter uma nova vida em Cristo Jesus, e essa é a essência do Evangelho. É interessante que o próprio Jesus diz que no dia do julgamento final, no dia em que ele vai separar os bodes das ovelhas, ou as cabras das ovelhas, vai haver um grupo que vai dizer assim: mas Senhor, nós estávamos na tua casa, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome. E a resposta de Jesus, ele mesmo diz, será: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha que coisa interessante. Pessoas que profetizaram em nome dele, quer dizer, estavam numa igreja profetizando. Pessoas que expeliram demônios em nome dele. Percebemos claramente que são pessoas religiosas. Mas Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: apartai-vos de mim, vós que não nasceram de novo. Vocês que não nasceram de novo, que não se tornaram uma nova criatura. O texto diz mais: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Que coisas velhas são essas? São exatamente as atitudes, as posturas que nós tínhamos
antes de termos o encontro com Jesus. Fazíamos tantas coisas, tínhamos atitudes que achávamos corretas. Afinal de contas, todos fazem assim. Todos estão fazendo isso. Por que eu não posso fazer? A sociedade tem alguns parâmetros que ela aceita coisas que a Bíblia chama de pecado. Mas a Bíblia diz claramente, esse texto que lemos, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram. Como é a sua vida? Você deixou aquelas coisas antigas? As coisas que você antigamente tinha prazer de fazer, mas que a palavra de Deus as condena e diz que elas me são lícitas, mas não me convém como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém que nasceu novamente, como um verdadeiro cristão. Eu queria que você pensasse nisso. Que tipo de cristão você é? Será que você realmente nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, eu gostaria de que nessa oportunidade, assistindo esse programa, você pudesse dizer para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que ainda sou um pecador. Posso ter uma religião, mas na realidade não nasci de novo. Não me tornei uma nova criatura. Há coisas que eu pratico e que a tua palavra condena. E eu quero ser liberto dessas coisas. Diga para Jesus: Senhor, entra na minha vida. Faz de mim uma nova criatura. Que eu seja verdadeiramente um novo homem, uma nova mulher. Que eu possa fazer aquilo que agrada o teu coração e que está na tua palavra. Faça essa oração. E sabe, a partir daí, você pode experimentar um novo nascimento. Você pode se tornar uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquilo que você tinha prazer em fazer, você já não vai mais ter esse prazer, porque você vai reconhecer que agora você tem um Senhor que mudou a sua vida, que verdadeiramente fez de você uma nova criatura. Que Deus te abençoe e que você possa verdadeiramente ser um cristão de verdade. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Tudo o que você precisa para a sua serralheria, você encontra na Casa da Indústria. Aceitamos cartões Visa, Mastercard e Construcard. Ótimos preços e rapidez das entregas. Rua Canadá, 203, Jardim Lavínia. Estamos de volta aí agora com a agenda da APEM. E nós gostaríamos de dizer que hoje é dia 31 e se você na sua igreja recolheu aquele material para o Hospital do Câncer de Barretos, nós gostaríamos que você estivesse nos ajudando, indo até a Câmara de Vereadores e entregando lá esse material. Todo o material vai ser juntado ali na Câmara dos Vereadores e depois vai ser enviado lá para o Hospital de Barretos. Queremos agradecer a você que participou dessa campanha aí na sua igreja, você recolheu esse material, que Deus abençoe e que Deus recompense a você com a sua graça. E um outro assunto que nós queremos dizer é que, queridos, momentaneamente, por motivos de força maior, alheios à nossa vontade, nós estamos adiando para uma data ainda não certa, a gente ainda vai anunciar, o casamento comunitário.
Alguns fatores concorreram para que nós chegássemos a essa decisão. Está sendo impossível, nesse momento, a realização do casamento comunitário, mas não é devido à PEN. Fatores externos nos estão, assim, dificultando a realização desse casamento que nós fizemos no ano passado. Mas nós não estamos desistindo dele, não. Nós estamos evitando esforços aí para que ele seja realizado, e assim que conseguirmos acertar essa situação, nós vamos voltar a anunciar aqui a data e os procedimentos que vão ser necessários. Vamos fechando aqui a nossa agenda da PEN e não saia daí. Já já nós voltamos com o momento de oração e hoje com o pastor Márcio. Até já. Estamos agora no momento de oração. Eu vou trazer um trecho da palavra de Deus e logo em seguida nós vamos orar. Eu vou orar pela sua casa, pelos seus problemas, pela sua vida. Eu tenho certeza que Deus ele vai entrar com providência e Ele vai entrar dentro do seu lar, porque Jesus, Ele se agrada de fazer justiça e Ele quer ajudar a sua vida. Amém? Então, no livro de Isaías 43, versículo 1, diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não temas, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, tu és meu. Amém? Então vamos orar. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça aí na sua casa, fechasse seus olhos, ore com fé, peça para Deus, porque com certeza Ele vai estar abençoando a sua vida. Senhor, nós te agradecemos, nós invocamos a presença do Teu Espírito Santo no nome do Senhor Jesus, no nome que está acima de todo nome. Entra, Senhor, na vida desta pessoa que ligou o seu aparelho de televisão, que, Senhor, se demorou diante da tela da sua televisão e agora está recebendo esta oração dentro do seu lar, dentro da sua casa. Coloca, Senhor, a sua bênção, Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida desse familiar, sobre essa fotografia que essa pessoa está com ela na mão, ou que essa pessoa que ele está pensando nesse momento. Venha colocar as tuas mãos, Senhor, abençoar a cidade de Mococa, venha abençoar as famílias de Mococa, venha abençoar, Senhor, venha abrir as portas para aqueles que estão desempregados, venha, Senhor, curar os enfermos, venha visitar as crianças que estão no hospital, aqueles que não podem, que ainda não conseguem falar e que não podem dizer aonde está a sua dor. Venha, Espírito Santo, abençoar os velhos, os idosos. Venha, Senhor, abençoar aqueles que estão desenganados pelos médicos. Venha colocar as tuas mãos, Senhor, abençoar esse casal. Venha abençoar, Senhor, esta família, esse adolescente, Senhor. Venha dar a bênção, Senhor, que essa pessoa necessita. Livra do desespero, livra da angústia, Senhor. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. É o socorro bem presente nas horas de tribulação. Nossos amigos muitas vezes nos abandonam. Os amigos dessa pessoa o abandonaram, porque agora já não existe mais festa, já não existe mais convites. E é nesse momento que o Senhor se apresenta na vida dessa pessoa, quando ela não tem mais nada a oferecer, quando todo mundo a abandona. É nesse momento que o Senhor é o amigo mais fiel, é o amigo, Senhor, mais chegado do que um irmão. É o Senhor que está agora entrando nessa vida, entrando na vida dessa pessoa, e dando a solução para os seus problemas. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, a graça e a paz. Amém? E chegamos ao final de mais uma edição do programa Palavras de Vida. Esperamos que o programa tenha sido bênção na sua vida. E convidamos você para que na próxima semana, nessa mesma emissora e nesse mesmo horário, esteja conosco nos assistindo. Que Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus e até semana que vem.